A paz do Senhor, irmãos. Estamos começando a nossa devocional número 42. Estamos bem avançados, né? Falando sempre sobre princípios que fundamentam uma vida plena. Eu gostaria que você se manifestasse no chat, dizendo que você está, e assim poderíamos reconhecê-lo, fazendo menção, talvez, da sua presença conosco. Se possível, compartilhe também essa mensagem com alguns amigos, com seus amigos nas redes sociais. Tá? Eu estou aguardando aqui para ver se os irmãos têm acesso, se conseguem acessar essa live. E hoje estaremos falando sobre um princípio extremamente importante, né? Espera aí que eu estou sintonizando aqui o meu telefone para poder facilitar aqui o manuseio da interação com os irmãos. Então hoje estaremos falando também de um princípio, óbvio, extremamente importante, porque consiste em um dos pilares, né, que alicerçam uma vida plena. E o princípio do qual estaremos falando hoje é o princípio da verdade, tá bom? Então temos aqui a Gabriela conosco. Gabi, beijão, filhota. Temos o Cruz, a paz do Senhor. E possivelmente alguns irmãos se juntando a nós nos próximos minutos. Mas vamos dar início para a gente ganhar tempo, né? E para a gente avançar na nossa devocional de hoje. Então, como dito, nosso devocional de hoje sobre o princípio da verdade, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a minha tela, ficar um pouco maior aqui, e vamos falar sobre o princípio da verdade. A primeira coisa a se fazer é olhar para a Escritura, olhar para a palavra. Tem muita menção, pastor, sobre a verdade, abunda, de maneira abundante. Tá? E eu quero começar com esse texto de João, capítulo 8, versículo 32. É um texto que me acompanha desde a minha conversão. Na casa de recuperação, usávamos muito esse versículo, isso ficou muito sedimentado em meu coração. E o texto da palavra diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em primeiro lugar, queridos, que ninguém incorra no erro de associar isso a qualquer tipo de partidarismo político, tá bom? Isso é bíblico. São palavras de Jesus que se encontram no capítulo 8 do Evangelho segundo João. E nós vemos que Jesus fala sobre a verdade. Especificamente nesse texto, Jesus afirma que o conhecimento da verdade é capaz de proporcionar libertação. Tá? Libertação de quê, pastor? Libertação de tudo que não seja verdade. Ou seja, de tudo que se apresente e signifique uma mentira, uma distorção da verdade, um sofisma, uma falácia, qualquer tipo de filosofia que se contraponha com a verdade de Deus. Tá? Porque no âmbito das verdades eternas, a verdade de Deus ela é absoluta, tá bom? E única. Não existem duas verdades, três verdades. No que tange a realidade espiritual, existe uma verdade, certo? Existe uma verdade. E isso é quase que autointuitivo. Por quê? Porque se existe uma verdade, tá? Qualquer tipo de argumento que se assemelhe a essa verdade se torna um com ela. É único. Agora, qualquer tipo de argumento que se contrapõe a ela, ou seja, que se apresente de maneira diferente,
é contraditório. Logo, não pode ser verdade, não pode se firmar como verdade. Tá? Se eu tenho uma verdade e algo que contraria essa verdade, para esse algo ser verdade, essa verdade primeira teria que se tornar mentira. Então é contraintuitivo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, vamos explorar esse conceito. Em primeiro lugar, mencionando o que Jesus está dizendo sobre a sua própria pessoa. Jesus se apresenta em João capítulo 8 como a personificação da verdade. Tá? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, olha, a verdade, eu entendo que humanamente se trata de um conceito abstrato. Fala-se de verdade, mas não se vê a verdade. No entanto, eu vos digo que, olhem para mim, tá? Considerem a didática de olharem para mim e entenderem que eu sou a forma física da verdade. Foi simplesmente essa ousadia, tá? Que Jesus expressou em João 8,32. Eu sou a forma física da verdade. Né? Ou seja, a minha conduta é verdadeira, digna de ser imitada, digna de prevalecer de qualquer outro tipo de conduta que se difira, que seja diferente da minha. Digna de ser distinguida como uma conduta padrão. Me imitem, vivam como eu vivo, pensem como eu penso, acreditem como eu acredito. E, em segundo lugar, nós podemos entender isso como todas as coisas que saíram da boca de Jesus, todas as palavras mencionadas, proferidas por Jesus, são verdadeiras. Não tem como haver falsidade, mentira, variação. São palavras verdadeiras. Então Jesus estava se apresentando como a personificação da verdade. Tá bom? E ele está dizendo o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, que sou eu, e essa verdade vai libertar vocês. Tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu falo, tá? São elementos suficientes para te libertar. A partir do momento que você conheça, que você tome conhecimento. Agora, esse conhecimento não é um conhecimento intelectual apenas. Não é um conhecimento cognitivo apenas. É um conhecimento que significa relacionamento, que significa entrega, que significa rendição. Ou seja, Jesus estava dizendo, conheçam a verdade que sou eu, que procede de mim. Tudo aquilo que procede de mim é verdadeiro. Conheçam essa verdade, se relacionem com ela, se entreguem a ela, se rendam a ela. Deixe que essa verdade domine tudo aquilo que vocês são, fazem, pensam. Deixem que essa verdade transforme profundamente a vida de vocês. E essa verdade vai libertar vocês de tudo aquilo que vos prende, de tudo aquilo que vos faz cativo, de tudo aquilo que vos distancia da verdade, de tudo aquilo que vos impede de serem verdadeiros. Que coisa fantástica isso! Que maravilhosa isso! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa que nós precisamos nos relacionar com a pessoa de Cristo. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele disse, precisa entrar em nós. Precisa criar raízes, se alastrar, influenciar todo o nosso viver, a ponto de nos fazer também verdadeiros, como ele é. E essa transformação vai nos libertar. Essa transformação vai nos libertar. De forma, queridos irmãos, que eu quero também afirmar o seguinte: essa verdade, quando se relaciona conosco, ela se manifesta
através de verdades práticas, sim, nós vamos falar a verdade, nós vamos nos comportar verdadeiramente, ou seja, de acordo com aquilo que falamos, com aquilo que cremos, vai haver coerência, vai haver sintonia, e essa verdade, ela se torna, além de um comportamento falado, vivido, ela se torna a nossa plataforma, o nosso ambiente, de onde vão surgir os nossos pensamentos, tá? As nossas interpretações do que acontece ao nosso redor. O nosso ponto de vista se torna a verdade. Nós passamos a ver o mundo a partir da verdade. Nós passamos a ler o mundo a partir da verdade. Nós passamos a nos relacionar com pessoas a partir da verdade. A verdade é o nosso ponto de partida. Nossa, isso é profundo, queridos irmãos, e a partir do momento que entendemos isso e que começamos a viver isso, isso é fantástico, isso arrebenta com as estruturas do inferno, isso arrebenta com as estruturas do pecado, isso arrebenta com as estruturas da hipocrisia, isso arrebenta com qualquer tipo de prisão, seja ela intelectual, seja ela filosófica, seja ela espiritual, nós nos tornamos livres. E é por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há grilhão, querido, que resista à verdade. A verdade, ela liberta realmente. A verdade, ela nos faz livres para vivermos a vida de Deus. Aleluias. E nós podemos usar, para ampliar a nossa reflexão, ampliar o nosso entendimento acerca da verdade, aquilo que eu chamo de conceituação reversa. Ou seja, para entendermos a verdade, podemos analisar a mentira, que é o seu contrassenso, que é o ponto de antagonismo, que é a antítese, né? Ou seja, o oposto da tese que nós estamos estabelecendo, que é a verdade. Então, vamos pensar um pouco por esse ângulo, tá? E tentar ver mais algumas facetas do princípio da verdade, essa verdade que deve entrar em nós, se tornando a nossa plataforma e se tornando a nossa prática. Tá? A mentira, perfeito. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Tá? Então, todo tipo de comportamento mentiroso, firmado na mentira, complacente com a mentira, todo tipo de comportamento que de alguma forma se associa com a mentira, provém do diabo. O diabo é a fonte. Consequentemente, se nós vivemos em mentira, se rejeitamos a verdade que é Cristo e a libertação que ela produz em nós, se de alguma forma estamos ainda associados com a mentira, ligados de alguma forma com a mentira, sob o domínio e a influência da mentira, isso significa que conservamos a nossa filiação sob a tutela do diabo. Ora, se ele é o pai da mentira e se nós adotamos a mentira como prática ou como plataforma, nós nos fazemos filhos do diabo. Tá? Se renunciamos à mentira e adotamos a verdade, isso não significa ser infalível, mas significa sempre que houver erro, um retorno à verdade. Então, se renunciamos à mentira e adotamos a verdade, então nossa tutela não pertence a Satanás. Nós estamos sob tutela daquele que é a verdade, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, é interessante essa conceitualização reversa, porque nos permite ver de um outro ângulo. Tá? Do mesmo jeito que a verdade liberta, foi o versículo que lemos no início, a mentira aprisiona.
A mentira não é o contrassenso? Não é o ponto de antagonismo? Chegaríamos a essa conclusão. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Tá? A mentira aprisiona. Tá? Não te permite viver a verdade. Porque se essas duas coisas se contrapõem, não há como coexistirem juntas. Ou seja, eu não posso ser da verdade enquanto pratico a mentira. A minha vida não pode ser genuína enquanto eu vivo em hipocrisia. Percebe? Eu não posso ser filho de Deus e filho do diabo. De uma mesma fonte não sai ao mesmo tempo água doce e água amarga. São elementos incompatíveis. Tá? Então essa é uma forma de analisar e de ressaltar, ou seja, de grifar a importância da verdade, de termos ela como prática e de termos ela como plataforma. Tá? E, queridos, isso traz um conflito para a vida prática. Por quê? Porque nós muitas vezes nos pegamos em situações em que uma mentirinha despretensiosa, alguns usam a expressão, uma mentirinha branca, que não faz mal a ninguém, não vai trazer prejuízo a ninguém, não vai, sabe, vai me livrar de algum tipo de constrangimento. Queridos, olha, ainda assim, prefira sofrer o constrangimento e ser verdadeiro, porque quando eu, optamos pela verdade, nós optamos por Cristo. No âmbito espiritual, isso significa muito. Nós estamos nos submetendo a Cristo. Agora, aquela mentirinha que vem com aquela proposta sorrateira, larápia, né? Dizendo assim, ninguém está vendo, uma mentirinha, vai te livrar de passar esse constrangimento. Que é isso? E quando nós nos submetemos à mentirinha, nós nos submetemos ao pai da mentira. Tá? Isso só parece pequeno, essas mentirinhas só parecem pequenas, mas ela deturpa o nosso caráter, ela corrompe o nosso espírito, ela aliena a nossa filiação e deixamos voluntariamente, qual é a palavra? Deliberadamente, de optar pela paternidade de Deus, que é o Pai das luzes, em quem não há dúvida, não há mentira, é o Deus verdadeiro. E passamos a nos submeter à paternidade do diabo. E qual tipo de influência isso vai ter na nossa vida? Muita influência, muita influência. Isso vai trazer muita maldição. Isso vai abrir muitas portas, muitas brechas para o diabo agir. Melhor ser verdadeiro e passar por um constrangimento de assumir um erro, assumir uma culpa, assumir um pecado, sabe? Porque assumir os erros que cometemos é o início do processo de consertar esses próprios erros. Não podemos consertar os nossos erros, reformar a nossa vida, passar pelo arrependimento sem antes reconhecermos a nossa posição de erro. Então é interessante observar, fazer esse contrassenso para que a gente possa enxergar o valor da verdade. Tá bom? E olha só, é interessante, queridos irmãos, nós abrimos os olhos com relação a isso. Por quê, pastor Luciano? Porque, meus queridos irmãos, a mentira, ela vai se tornando comum em nosso meio. Ela vai passando a fazer parte da nossa cultura, do nosso hábito. Nós vamos começando a vê-la como inofensiva. Já sabemos que não é. Quer ver? O nosso direito penal, ele permite ao investigado ou ao réu, não apenas ao investigado, mas ao réu necessariamente, que ele se valha da mentira para se defender. É uma permissão legal para mentir,
Pode mentir, companheiro em juízo, não tem problema nenhum, é para sua própria defesa, você tem todo direito e isso não vai ser levado em consideração, mesmo se provarmos que você mentiu e que você é culpado. Tudo pelo, né? Tudo pelo social, inclusive sacrificar valores que constroem o caráter de indivíduos, que constroem uma sociedade. E é por isso que a nossa sociedade se encontra muitas vezes tão corrompida, porque o nosso próprio sistema aceita a mentira, abre exceções para a mentira, aceitando-a como um comportamento justificável, enquanto em outros países existe o que se chama perjúria, que é o crime de mentir em determinadas situações, como, por exemplo, perante a um juiz no exercício das suas funções. Você vai preencher, por exemplo, um formulário de visto para os Estados Unidos e tem as perguntas mais engraçadas ali. Você está entrando nos Estados Unidos para praticar terrorismo? Você está trazendo consigo droga? Você está trazendo armamento? Você está trazendo algum tipo de contrabando? Você vai se associar a alguma organização paramilitar, ilegal, para praticar atos ilícitos contra o governo? E a primeira vez que eu preenchi aquilo ali, eu falei, gente, mas que, puxa, perda de tempo preenchendo isso aqui. Claro que uma pessoa mal intencionada que queira entrar para fazer essas coisas vai colocar que não, vai mentir. O mal intencionado não tem problema nenhum em mentir. Depois que eu fui entender, sabe por que aquelas coisas ali? Não que as autoridades vão pegar aquilo e vão simplesmente, que bom, você é uma pessoa tão boa, que bom, entre. Não, é porque futuramente, se uma pessoa for pega em algum delito, contrariando a lei, praticando crime, tá? Eles vão ajuntar tudo para colocar na conta dessa pessoa, para punir essa pessoa desde os seus primeiros atos, quando ele tentava entrar nos Estados Unidos, ele mentiu para as autoridades americanas. Ou seja, aquilo ali naquele momento talvez não sirva para muito, mas se uma pessoa é pega em terrorismo, inclusive esse papel vai ser levado ao juiz e fala, olha, juiz, ele também mentiu. Então, isso é crime. E o nosso Código Penal determina que uma quantidade de tempo deve ser acrescida na sentença dessa pessoa. Tá? Então, a pessoa, aquilo vai complicar, vai contar contra a pessoa que mentiu. Ou seja, a mentira é criminalizada. Né? E você mente ali para um pedido de vistos, se o cônsul te pega na mentira, eles têm tantas informações ali, nossa, aquilo é uma agressão. Eles consideram realmente, não só esse país, mas muitos outros países consideram isso um ato grave, uma falha, uma falta de caráter. E nós não. Nós não. Pode mentir. Mente para mim, me engane. Tá? Aceitando. E olha assim, olha como isso vai corrompendo a nossa cultura, né? Então, a verdade, ela tem sido muitas vezes glamorizada, minimizada, recebida como algo inofensivo. Desculpa, a mentira. A mentira tem sido recebida como algo inofensivo, como algo aceitável, como algo que pode participar da minha vida sem corromper quem eu sou. Pode não. Pode não. Se eu sou adepto à mentira, eu tenho como pai o diabo, porque ele é o pai da mentira. Se eu quero ser verdadeiro, eu tenho que abrir mão da mentira, porque luz e escuridão não coabitam, não coexistem. Então, se eu quero ser verdadeiro, significa automaticamente que eu tenho que deixar de ser mentiroso, deixar de ser filho do diabo e passar a ser filho da verdade, filho de Deus, me associar à verdade. Não é? E, meus irmãos, isso é muito sério, isso molda o nosso caráter.
Tá? Isso demonstra Cristo em nós. Isso demonstra compromisso de, inclusive, sofrer o dano por preferir falar a verdade, não se corromper, não se vender por uma conveniência, por uma situação de constrangimento que me ameaça, eu vou me vender, ou seja, eu vou deixar de ser verdadeiro, eu vou falar uma mentirinha ali, naquele momento, depois eu volto a ser. Isso não existe, isso é duplicidade de caráter, isso é mau caratismo, isso é nos fazer filhos das trevas. Acho interessante esse provérbio que diz o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Ou seja, a verdade, ainda que doa, ela é melhor do que uma atitude maquiada, porém mal intencionada. Melhor falar a verdade. Eu falo a verdade contigo, ainda que essa verdade doa. Essa verdade pode produzir bons resultados, um bom efeito na sua vida. Agora, se eu vejo o problema, ao invés de te falar a verdade, porque ela, não, vai ofender a pessoa, e eu maqueio a minha fala para omitir, para esconder a verdade, eu estou te prejudicando, te privando da oportunidade de conhecer algo que talvez fugiu à sua percepção. Melhor é a verdade, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. As pessoas às vezes preferem ser amadas falsamente do que serem repreendidas honestamente. A repreensão honesta produz resultados, frutos positivos. O amor encoberto, ele simplesmente vai permitir que continuemos no nosso erro. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem disso? Isso é enganar a nós mesmos. Olha só essa segunda parte. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Cara, isso é profundo. Meus irmãos, a verdade, ela é sempre melhor. Ela é sempre a opção correta. Ela é sempre a melhor escolha, porque ela representa o próprio Senhor Jesus. Ele é a verdade, ele é a vida. Somos discípulos de Cristo, precisamos nos adequar à verdade. Ser verdadeiros significa ser leais conosco mesmos, ser fiéis àquilo que mostramos ser. Quero orar contigo. Meu Deus, obrigado por essa reflexão. Abençoa a tua palavra nos nossos corações, nos faça maduros espiritualmente para entender, ó Deus, que a verdade é sempre o melhor caminho, ainda que pareça não ser. Ajude-nos a estarmos cheios da verdade, impregnados da verdade. Amarmos mais a verdade, Senhor, do que o nosso próprio conforto e a nossa própria conveniência. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O mundo certamente seria muito melhor se todas as pessoas amassem a verdade. Deus abençoe. Eu quero ver quem é que está no chat aqui. Temos algumas pessoas que estão conosco e eu quero interagir rapidamente com vocês e, posteriormente, logo em seguida, estarei terminando ou encerrando a nossa transmissão.